O segundo livro da Bíblia, Êxodo, o capítulo de número 6. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 6. Os dois, acabou um, tem outro. Êxodo capítulo de número 6. Foi a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para estar ministrando nessa noite de hoje. Deus falou comigo. Eu achei que eu ia trazer de manhã, né, na consagração. Aí eu falei, se a oportunidade estiver comigo, eu vou trazer de manhã. Mas Deus não quis assim. Eu falei, então é para trazer à noite. Glória. Êxodo capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 até onde Deus mandar parar. Cadê? Diz assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhe revelei meu nome, Javé. Estabeleci com ele a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde vivam como estrangeiro. Esteja certo de que ouvir os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertei da opressão e os livrei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da opressão do Egito. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Senhor, Pai, fala conosco tudo aquilo, Senhor, que o Senhor, Pai querido, falou ao nosso coração. Deus de poder e de graça, precisamos ouvi-lo, a palavra é sua. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a libertação, a promessa de libertação do povo de Israel. E nós vamos resolver alguns problemas, que é a confiança em Deus. Nós vamos ver que Deus, ele fez uma promessa a Abraão, que o povo, que ele seria uma grande nação. Só que no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus diz que peregrina seria a descendência de Abraão em uma terra estrangeira, e que Deus entraria com a mão forte e poderosa e ia libertar o povo, e eles iriam sair dali com riqueza. Deus fez uma aliança, e esse Deus, que é um Deus de aliança, ele cumpre a tua palavra. E nós vamos ver que diversas situações aconteceu para que o povo fosse parar no Egito. Nós vamos ver que a primeira coisa que acontece é que José, ele vai ser vendido como escravo lá para o Egito. Deus fez uma promessa que José, na verdade, ele teve um sonho, uma revelação de Deus, que ele chegaria a um trono. E é interessante que
Hoje eu estava vendo uma ministração e o pastor falou sobre a escada que Jacó viu. Nós vamos ver que Jacó, quando ele vê aquela escada, ele vai ver os anjos subindo e descendo, né? E Jacó deitado. O que é isso? Fala da vida de Jacó. Aqui na terra é onde Jacó ele inicia a sua jornada. E ele tem um objetivo que é chegar no alto, que é no céu. Só que quando mostra o anjo descendo e subindo, está mostrando a vida de Jacó. Só que não vai mostrar o meio. Então, ou seja, nós temos uma promessa de iniciar e uma promessa de chegada. Só que o meio Deus nunca vai revelar. O meio aonde nós vamos percorrer, o que nós vamos precisar passar. Então a mesma coisa aconteceu com José. Tu vais chegar, eu te dei um sonho, mas Deus não falou para ele que ele precisaria ser vendido, que ele precisaria perder o convívio com a família, que ele precisaria passar por dificuldade. Deus não falou, Deus só falou para ele, Deus só deu a ele a visão de que ele chegaria no trono. Ele chegou, sim ou não? Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus te fez uma promessa, vai se cumprir. Ainda que você passe pelos percursos que você não queria passar, mas tudo isso, como diz Romanos capítulo 8, versículo de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus nunca vai falar o meio. Então ele passou por situações, e nesse meio de situações vai ter perca. Nesse meio que situações acontecem, vai ter coisas que a gente não vai querer passar. Fala pro teu irmão, cutuca ele aí, diz aí, ó crente, fala pra ele, nem toda perca é sinal de derrota. Tem perca que é sinal de vitória. Você perde hoje para chegar no lugar que Deus quer te colocar amanhã. O que você está perdendo hoje é algo que Deus só está permitindo para que você chegue no lugar que Ele quer. Tanto que em Gênesis capítulo 45, versículo 5, vai dizer que José, ele vai se revelar aos irmãos. E olha o que ele fala para os irmãos. Ele diz, ele se revela aos irmãos. Os irmãos ficam com medo que ele vai pagar com a mesma moeda. E ele vai dizer, não fique triste. Aleluia. 45, verso 5. Não fique triste. Eu acho que é isso. De ter me vendido para cá. Foi o Senhor que me trouxe. Olha lá. Agora, não fique aflito ou furioso uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. Você vê que a perca de José foi para preservar uma geração? Você não pegou isso aqui. A perca que José teve foi para preservar uma promessa. Oh, glórias. A perca de José foi para... Eita glória. Aí ele vai parar no Egito. Ele vai para o trono. E ele traz todas as suas famílias, toda a sua família para o Egito. E vai se cumprir o que Deus havia falado para Abraão. Vocês vão viver numa terra que não é de vocês. Só que quando chegou lá o povo começa a crescer. Só que quando chegou lá o povo começa a frutificar. Oh meu Deus, é no momento do crescimento é que Satanás se levanta. É no momento que Deus está preparando algo poderoso para a igreja é que Satanás se levanta e vai começar a oprimir o povo. Vai começar a oprimir porque ele está com medo. Ei, Faraó representa Satanás e ele está com medo do crescimento da igreja. Mas o crescimento é de Deus, a obra de Deus, a promessa de Deus. Ninguém para a promessa de Deus na tua vida. Ele vai tentar atrapalhar. Ele vai tentar atrapalhar o projeto de Deus. Aí Moisés nasce nesse ambiente. Moisés nasce nesse mesmo contexto. Aleluia. O Faraó manda matar os bebês. Mas quem vai ficar vivo? Moisés. Porque Deus guarda Moisés. Aleluia. Teve muitos bebês que morreram, sim ou não? Não teve? Mas Moisés ficou vivo. Dá para você olhar para o crente aí, mais uma vez? Só para participar assim da pregação.
Teve muita gente que morreu. Você lembra na época da pandemia quanta gente morreu? Mas cutuca ele e diz assim: mas você está vivo. E se você está vivo, é porque Deus tem um propósito contigo. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Se você está de pé, porque Deus tem um propósito contigo. Se Deus guardou a tua vida, é porque Deus tem um propósito contigo. Deus guardou Moisés porque precisava libertar uma geração. Oh, glória. Moisés ficou vivo porque Deus precisava libertar um povo. E era através de Moisés. Moisés não tinha capacidade, Moisés não tinha nenhuma especialidade. Glória a Deus. Olhando para Moisés, você olha e não vê nada nele que atrai para uma libertação. Mas quem vai libertar é Deus. E Ele vai libertar através de você. Aí Moisés vai crescer no Egito. E ele vai crescer no Egito. E quando ele cresce no Egito, a Bíblia diz que ele vai ver os irmãos sofrendo. E ele vai entrar numa guerra, vai proteger os irmãos. E ele mata um egípcio. Eu só estou passando rápido para que a gente não demore muito. Ele vai matar um egípcio e ele vai ter que fugir. Em Midian, Deus se revela a ele. Quando chega em Midian, Deus aparece a Moisés a uma sarça. E Deus diz assim: ó, eu vou te enviar para libertar o meu povo. Por quê? Porque eu tenho visto o clamor deles. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Ah, meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia, porque na manhã de hoje, na consagração, foi falado sobre isso. Glória a Deus. Aleluia. Deus escolheu Jeremias, foi falado. Foi escolha. E ontem na tarde da bênção também foi falado sobre isso. Alguém entendendo o chamado e dizendo: isso aconteceu porque Deus quer me levantar. Mas Moisés vai dar desculpa para Deus, porque ele diz: eu não sei nem falar com eloquência. Eu sou alguém que eu não tenho capacidade. Ele dá várias desculpas para Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou te dar um sinal, Moisés. Aleluia, que eu quero usar você. Pega a tua vara, lança no chão. Oh glória, aleluia. Quem crê nisso aqui? Que Deus vai te dar sinal do teu chamado. Você não tem capacidade, mas Deus hoje está liberando algo que através das tuas mãos Deus vai operar. Oh meu Deus, vai ter alguém aqui que vai colocar a mão em alguém enfermo e alguém vai ser curado. Aleluia. Vai ter alguém aqui que Deus vai dizer: ei, ore agora, porque eu quero libertar. Sabe qual que é o problema da gente? Que a gente acha que quem pode só orar para ressuscitar alguém é pastor. Quem pode só ir num velório é pastor. Lá em Efésios tem uns ministérios que diz: uns são chamados para apóstolo, outros para mestre, outros para profetas, né? Tá lá os 5 ministérios, certo? Só que a Bíblia diz assim, que esses 5 ministérios é para a edificação da igreja. Quem é que trabalha? Se eu estou aqui como 5 ministérios, é para edificação. Eu edifico a igreja e quem trabalha é os santos. O nosso trabalho é de treinar obreiros, treinar profetas. E eles vão. Só que nós aprendemos errado. Aí o camarada falou esses dias assim, os caras falaram esses dias dos ministérios, e eu achei interessante. Ele diz assim, ó: quem gerou o filho? Quem foi que gerou, por exemplo, a minha filha? Quem gerou? Não foi eu? E por que outro pastor que tem que orar para abençoar ela? Quem tem que abençoar sou eu. Quem gerou foi quem? Foi eu. Mas a gente quer levar para outro pastor abençoar. Então, se nosso trabalho é edificação para os santos irem, nós só edificamos, nós só treinamos. Aí ele usou até comparação com um time de futebol, né? Que é engraçado. O treinador treina, e quem joga? Os jogadores. Aleluia! O treinador treina, nós estamos aqui para treinar, e quem joga? Os jogadores. Então, ou seja, Deus vai dar sinal para Moisés, porque Deus não pode usar
quem se acha capaz. Deus não pode usar quem se acha o cara, não. Deus pega aquele que não é para confundir aqueles que são. Deus pega aquele que não vale nada para confundir aqueles que acham que vale alguma coisa. Ei, Deus vai surpreender muita gente através da sua vida. Aí Deus chamou Moisés, Deus fez promessa para Moisés e disse para Moisés: eu vou, você vai libertar o meu povo. E ele disse: eu não sei, mas você vai. Eu tenho visto a aflição, tem gente gemendo. Você, guarda isso aí, você é resposta de oração de alguém. Você, não é o pastor Júnior, você é resposta de oração de alguém. Aí Deus fala assim, ó, vai lá, eu vou contigo. Aí Moisés vai. Só que Deus avisou: eu vou endurecer o coração de Faraó. Aí nós vamos ver aqui que por 7 vezes nesse capítulo, Deus diz a Faraó: deixa o meu povo ir. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 8, versículo 1 e o versículo 20. Capítulo 9, versículo 1 ao 13. Versículo 1, 13. E capítulo 10 e versículo 3. Nós vamos ver que Deus, ele fala com o Faraó. Por 7 vezes nesse capítulo nós vamos ver Deus falando com o Faraó. E ele vai dizer, ao capítulo 5, versículo 2. Quando Moisés chega lá e diz: deixa o povo ir para adorar, meu Deus mandou libertar, que você liberte o povo, para que o povo vai. Capítulo 5, o versículo de número 2. Aí olha o que Faraó vai responder: quem é o Senhor? Retrucou Faraó. Por que devo dar ouvido a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. O que ele vai dizer? Não. Quem é o Senhor? Eu não vou deixar ele ir, eu não conheço esse Deus. É mais ou menos assim, né? Alguém bate na sua porta e diz: ó, Deus está mandando. Você vai falar: quem? Ou Deus não, eu sou fulano. E você não conhece, você vai dizer: eu não vou deixar. E o mundo também é assim. Ele não respeita a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: ó, que ele vai endurecer o coração. Faraó vai ficar duro. E o capítulo 5, verso 9, ele diz: aumenta a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido às mentiras. Meu Deus. A cada vez que Moisés está indo, Faraó está endurecendo. Cada vez que Moisés está indo, ele aumenta a carga. Moisés e Arão apresentaram a ordem de Deus a Faraó. E o resultado foi mais escravidão, mais opressão nesse povo. Em um sentido, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas só que nós vamos ver que Deus só vai endurecer algo que já está endurecido. Porque se você observar, Deus manda 10 pragas para o Egito. 5 pragas vai dizer assim, ó: Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o coração. Só na 6ª praga você vê: e Deus endureceu o coração de Faraó. Sabe o que é? É Deus falando tanto com a pessoa, e ela não dá ouvido. E Deus fala: então viva a vida que você quiser. Em Romanos vai dizer: e Deus os entregou às suas paixões. Por isso que nós não devemos endurecer o coração, ouvir Deus e obedecer a Deus. E é interessante que o mesmo sol que derrete o gelo, ele endurece o barro. O mesmo sol que derrete o gelo, ele endurece o sol. Então, infelizmente, o povo de Israel, ele vai se levantar contra Moisés. Por quê? Porque Moisés está indo e Faraó está oprimindo o povo. Moisés está indo e está dando tudo errado. Sabe aquilo que Deus pede para você fazer, e tudo que você faz, a coisa parece que começa a piorar? Quando você vai dar um passo para Deus, quando você começa a seguir Deus, as coisas começam a piorar. Foi assim. Aí o povo vai se levantar contra Moisés e contra Arão. O versículo 15, capítulo 5, versículo 15 ao 19, o povo vai dizer para Moisés, ele vai se levantar
contra Moisés e vai dizer: você não trouxe para cá para a gente sofrer, você nos trouxe para cá, olha o que está acontecendo, a coisa está piorando. Colocaram a culpa em Moisés e Arão. Eles disseram, aleluia. E no versículo 19, ele diz, capítulo 5, versículo 19, é o que eles vão dizer: quando os supervisores israelitas ouviram, vocês não poderão reduzir a quantidade de tijolo produzido por dia. Perceberam que estavam em sérios apuros. Ao sair do palácio de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperava do lado de fora. E eles disseram aos dois irmãos: o Senhor nos julgue e o castigue por terem feito Faraó, os seus oficiais, nos odiarem. Vocês colocaram uma espada na mão deles e lhes deram uma desculpa para nos matar. Eles vão se levantar. Eles deveriam sair do palácio de Faraó, e eles não deveriam nem ir buscar a ajuda de Faraó. Eles deveriam buscar a Deus. Quando Faraó oprimiu o povo, eles deveriam buscar a Deus, mas eles foram pedir ajuda de Faraó. E quando eles pediram ajuda de Faraó, Faraó negou, expulsou eles do palácio. E eles vão se levantar contra Moisés. Eles vão se levantar contra Moisés. Aí Arão lhe comunicou tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e que realizou os sinais diante dele. Glória a Deus. Ele vai comunicar. Aí Moisés vai orar a Deus. Olha o versículo de número 22. Moisés vai orar ao Senhor. Olha o que ele diz: e Moisés voltou ao Senhor e disse: por que trouxesse toda essa desgraça sobre o teu povo? O Senhor, por que me enviaste? Olha lá, ele já está, sabe fazendo o quê? Ele já não está acreditando no chamado. Ele está dizendo: por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me escolheu? Versículo 23: desde que me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar o teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Nós não somos assim. A gente não chega diante de Deus e diz: o Senhor não está olhando, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha família. A partir do momento que eu me posicionei, as coisas só piorou. A partir do momento que eu obedeci o Senhor, e parece que o Senhor não levanta uma mão e não faz nada. Mas a resposta de Deus veio no capítulo 6, o versículo 1 que nós lemos. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó quando ele sentir o peso da minha mão forte, e deixará o povo sair. Glória! Sim, pelo peso de minha mão forte, Faraó, o povo vai ir embora. Ele vai expulsar da tua terra. Oh, glória! O que é isso, pastor? O que Deus está dizendo? Aleluia! Você entrou aqui questionando a Deus algumas coisas, e Deus te trouxe aqui para se revelar a você e dizer: agora você vai ver a minha mão poderosa agindo. Quem crê nisso? Eu estou sentindo uma graça de Deus. Você chegou aqui porque tanto questionamento, aleluia. Mas a partir parece que as coisas começaram a dar errada, e Deus está dizendo: a partir de hoje, Moisés, aleluia, você que desacredita do teu chamado, você que desacredita da minha promessa, Deus está dizendo: hoje você vai ver a minha mão poderosa. Oh meu Deus! E quando a mão de Deus se levanta, não há obra de bruxaria que permaneça. Quando a mão de Deus se levanta, não há Satanás que fica de pé. Quando a mão de Deus vem, sai da frente, Satanás, porque Deus está vindo com mão forte. Quem crê nisso aqui? Ei, oh glória! Aleluias, aleluias, oh glória a Deus. Você crê nisso aqui, que Deus está entrando hoje com a tua mão poderosa? Você quer que Deus vai começar a agir hoje ao teu favor? Quem crê nisso? Deus vai começar a agir. E Deus, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus encorajou Moisés ao lembrar Moisés do seu nome. Olha o que ele diz, versículo 2, Paulo Henrique. Olha o que ele diz:
Deus também disse a Moisés: eu sou Jeová. Sabe o que é isso? O Senhor. 2, 3. Aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai. Sabe o que significa o El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mas não lhe revelei o meu nome, Javé. O que Deus está dizendo? Eu apareci a ele como Deus Todo-Poderoso, mas a ele eu não me revelei o meu nome, que é Javé, que é o Senhor, que o judeu não acha nem louvável pronunciar, porque ele é Senhor. E aonde está isso? Ele diz: antes que houvesse dia, porque esse nome é o que ele se revelou a Moisés. E ele está lembrando a Moisés: eu me revelei a você. Quando ele perguntou: quando eu chegar diante dos filhos de Israel, o que eu vou dizer? O Senhor disse para ele: você dirá: o eu sou me enviou. A glória, aleluia, glória a Deus. O que é essa revelação? Eu sou, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou. Antes de mim não tem Deus, depois de mim não tem Deus. Eu sou o princípio, eu sou o meio, eu sou o fim, eu sou o Pai da eternidade, eu sou o príncipe da paz, eu sou aquele que está escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está aqui. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus. Deus vai revelar para ele o teu nome. Sabe por quê? Porque eles estão acostumados com os deuses do Egito. Só que Deus está dizendo: no Egito não tem nenhum Deus mais poderoso que eu. Eu sou. Aleluia. Cada praga do Egito era Deus afrontando os deuses do Egito. Oh glória, tem gente aqui que já foi para macumba, já foi para o catolicismo, já foi para o budismo, não deu jeito, e Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu sou. Aqueles não era Deus, mas eu sou. Não há outro além de mim. Então para com esse negócio. Não precisa ficar com medo de obra de bruxaria, não precisa ficar com medo de obra de macumbaria, porque você serve um Deus que é mais poderoso do que qualquer um. Ele é o Javé. Ele é o eu sou. Então a primeira coisa, ele te trouxe aqui para revelar o teu nome, quem ele é. O versículo 4, ele vai lembrar a aliança. Ele vai lembrar a tua aliança. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiro. Deus te trouxe aqui. Talvez eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei os caminhos que você percorreu, mas Deus te trouxe aqui para dizer: a minha aliança ainda contigo continua a mesma. Até o filho pródigo que abandonou a casa do pai foi embora, o pai não foi atrás, mas o pai sempre estava na porta esperando. Tanto que ele não volta nem por causa do pai, ele volta por causa da comida. Mas o pai o recebeu, o abraçou e diz: tem vestes novas. Oh glória, sabe o que Deus está lembrando? Eu tenho uma aliança, e essa aliança não foi feita agora, foi desde o ventre materno que eu te escolhi, diz o Senhor. Eu tenho uma aliança e eu estabeleci, eu jurei a dar uma terra para eles. Eu jurei a Abraão, a aliança foi feita com Abraão, mas através de Abraão foi feita uma aliança com Cristo na cruz do Calvário, que morreu por mim e por você. Aleluia. Sentindo a graça de Deus, porque ele só não lembra a aliança, mas ele também no verso 5, ele lembra, ele tem uma preocupação pessoal com o povo dele. O versículo 5, capítulo 6, versículo 5, ele tem uma preocupação pessoal, porque ele diz: esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas,
que agora são escravos no Egito, do egípcio, e me lembrei da aliança que fiz. Olha, aleluia, Deus ouviu o teu gemido. Deus ouviu a tua oração que você fez antes de chegar aqui. Deus está, Ele não está isento. Ele não está, Deus não é masoquista que gosta de ver você sofrer. Mas Ele te trouxe aqui para dizer: eu vi o teu sofrimento, eu ouvi a tua oração, eu tenho uma preocupação contigo, mas eu permiti tudo isso. Eu permiti tudo isso. O que, pastor, acontece quando a coisa aperta? Quando a coisa cada dia começa a ficar pior, Deus está dizendo: eu permito tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Ele está vendo o teu sofrimento, ele se lembra das suas promessas. Versículo 6 ao 8. Capítulo 5, ele se preocupou pessoalmente. Ele fez uma promessa: portanto diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Meu Deus, eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Olha, tudo isso, todo o seu sofrimento é para que você entenda isso aqui, ó. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertei da opressão do Egito. Versículo 8, põe aí, pão. Eu os livrarei da terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e darei a vocês como propriedade, o Senhor. Volta para o versículo 7. Ah lá, por que ele permitiu isso? E então vocês saberão. Todo sofrimento é para a gente conhecer Deus. Ninguém conhece Deus na boa, irmão. Sabe quando nós conhecemos Deus? No sofrimento. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Por isso que no sofrimento vocês vão saber que eu sou Deus. Aleluia! Talvez se você estivesse na boa, tu não estaria aqui. Talvez se você não tivesse vivendo uma vida de paz, de tranquilidade, você não estaria aqui. Todo mundo vem porque perdeu alguma coisa. Todo mundo vem porque sofreu. É porque Deus quer se revelar a você. É porque Deus quer se revelar. Oh, glória! Até nós mesmos podemos ter uma caminhada com Deus longínqua, mas mesmo assim Deus sempre vai estar se revelando a nós, porque em parte nós conhecemos, nós não conhecemos tudo. Então Deus vai dizer: para que vocês saibam que eu, e não só vocês, Faraó também, aquele que te oprimiu também. E Deus vai dizer, concluindo: eu farei de Deus o eu sou e eu farei de Deus são suficientes para derrotar o inimigo. O propósito de Deus ao permitir que Faraó oprimisse Israel era para fazer com que o mundo conhecesse o poder e a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Romanos capítulo 9 versículo 17. Põe aí, capítulo 9 de Romanos, versículo de número 17. Pois, aleluia, glória a Deus, pois as escrituras afirmam que Deus disse ao Faraó: eu coloquei em posição de autoridade com o propósito, olha isso, com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Aleluia!
Olha, Deus colocou o faraó lá como autoridade, alguém que é colocado para nos oprimir, alguém que é colocado para tirar nossa paciência, alguém que é colocado do nosso lado para nos perturbar. E Deus está dizendo: eu coloquei, por quê? Para propagar o meu nome, porque aonde Israel chegava, dizia: esse povo aí é o povo que tem de Deus, é o povo do Deus de Israel, que derrotou o Egito, que derrotou o Egito. A tua casa vai ser conhecida como o povo de Deus, o Deus que fez milagre, o Deus que derrotou a obra de macumba, o Deus que tirou alguém das drogas, o Deus que tirou alguém da prostituição, o Deus que fez milagre. Aleluia. Deus montou todo o cenário. O faraó recusou a ordem de Deus, e agora o Senhor mandaria julgamento para o Egito. Irmão, quantas pessoas aí fora, quando a gente prega e fala Jesus está voltando, eles fazem igual o faraó, eles zombam. Ele dirá: desde que minha mãe era crente, eu estou ouvindo isso, que Jesus vai voltar. Eles estão fazendo a mesma coisa. E esses dias eu falei para um rapaz, um amigo, e ele até voltou para Jesus. Eu falei sobre isso de faraó, que até a quinta praga Deus endurece o coração. Faraó endureceu o coração, e a partir da sexta praga é Deus que endurece o coração dele. Só que Deus não tem culpa. Deus só endureceu alguém que já estava endurecido. Deus falando e não deu ouvido. E aí chega um momento que Deus diz assim: viva da maneira que você quiser. Por quê? Como disse Spurgeon, Deus, quando quer mandar um homem para o inferno, Deus prospera ele. Aí ele acha que a prosperidade de Deus está se agradando. Eu estou bem. Quantas vezes você vai aí no mundão, você prega o evangelho, o cara fala: eu não faço mal para ninguém, eu estou bem assim. Ou aqueles que se afastaram de Deus e diz: não, agora eu estou melhor do que quando eu estava na igreja. Isso, viva do jeito que você quiser. Só que Deus preparou o cenário agora para descer com julgamento. E quando Deus desce com julgamento, ninguém fala mais sobre isso. Ele desce com julgamento para cumprir a promessa de Gênesis capítulo 12. Quando ele zombou, Faraó zombou, o que Deus falou para Abraão? Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Quem te abençoar será abençoado. Então se prepara. Aquele que fez obra de bruxaria contra a sua vida, Deus vai entrar com a mão poderosa. Aleluia. Aí tem gente que fala: não, mas Deus não é assim não, Deus não faz isso, não faz não. A Bíblia diz que os mesmos que se levantaram contra Daniel foi lançado na fornalha. Aqueles que tramaram contra Daniel foi lançado na fornalha. Mas para que isso, pastor? É para eu ser glorificado? Não, é Deus ser glorificado. Aleluia. É por isso que não adianta você bater boca com quem te amaldiçoa. Não adianta você bater boca com quem te julga. Sabe por quê? Deus nunca vai agir na hora que você quer. Deus permite até passar para você esquecer. Aí ele vem com julgamento. E quando ele vem com julgamento, você vai ficar com dó e vai interceder. Porque o que Deus quer é que você perdoe. Oh glória! E Deus disse: eu vou resgatar o meu povo. Essa palavra no hebraico resgatar é Gael, que quer dizer, sabe o que? Remidor, o resgatador. E Jó disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que no fim ele vai se levantar. Quando Deus está dizendo aqui: eu vou resgatar o meu povo, eu vou redimir. Isso fala de quem? De Cristo na cruz do Calvário. Porque nós vivíamos escravo no Egito, escravo da droga, escravo da prostituição, escravo da bebida. Mas Cristo veio e nos libertou, e nos ressuscitou, e nos resgatou, nos redimiu. E agora nós vamos morar no céu juntamente com Ele. Quem crê nisso hoje? Quem crê nisso, que Deus está entrando?
Talvez você trouxe foto aqui de alguém. Você está orando e a coisa está piorando. Você está orando e a coisa está ficando feia. E Deus está dizendo o que Ele disse para Moisés no versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Hoje eu vou vir com a minha mão poderosa. Creia nisso. Creia que Deus está entrando com resposta. Nós fizemos 3 quinta-feira aqui. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. E aí as pessoas podem dizer: meu Deus, pastor, mas cada dia que eu vim está piorando, está piorando. Mas Deus está dizendo: não duvida daquilo que eu te prometi. Ei, Moisés, porque todo mundo está contra, todo mundo dizendo não vai dar, todo mundo está dizendo vai, larga, não dá. Ei, pergunta para minha esposa quantas pessoas diziam: ei, não vale nada, larga, deixa ele para lá, não vai dar certo. Se tivesse desistido, eu não estaria aqui, ó glória. Mas enquanto ela intercedeu, Deus fez um milagre. Enquanto você está intercedendo, Deus está fazendo um milagre nessa noite. Quem crê nisso aqui? Deus te trouxe aqui para lembrar quem Ele é. Deus te trouxe aqui para lembrar que Ele escuta a sua oração, que Ele vê a sua dor. E Deus te trouxe aqui para mostrar que tem uma aliança com você. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho promessa para você. Você pode aplaudir a Jesus? Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para você. Então creia nisso. Ele vai entrar e Ele vai libertar. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram aqui nessa noite. Creia nessa palavra de Deus. Creia. Pastor, mas ninguém me veio entregar uma revelação. Tem a revelação da palavra, recebe. A palavra pregada para a tua vida, falando ao teu coração. Creia que Deus tem uma promessa para você. Se coloque sobre os pés, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém afastado da igreja, quer voltar para Jesus hoje? Quero orar por você, se tiver alguém. Glória a Deus, tem alguém que quer ficar aqui? Glória, eu quero orar pela sua vida. Que Deus te conceda uma outra oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos que vieram. Glória a Deus. Saia com posse dessa palavra. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E Ele não quebra aliança. Por isso que é aliança. Aliança não tem como quebrar, né? É que nem um casamento. Glória a Deus. Não quebra aliança. Amém? Então Deus tem uma aliança. Irmãos, amanhã nós estaremos indo na casa da nossa irmã Fran, fazendo um culto no lar da nossa irmã Fran. Nós estamos com o projeto que é Casa de Paz. Se você quiser no seu lar, entre em contato conosco. São 7 semanas, né, fazendo esse culto. 7 semanas. Acabou as 7 semanas, né? Eu creio que Deus vai operar nessas 7 semanas no seu lar. Quem quiser, só entrar em contato. Nós vamos estar fazendo este culto que é chamado Casa de Paz. E amanhã nós estamos no 2º dia na casa da irmã Fran. E eu creio que o Senhor, né, vai operar, vai entrar. Tá bom, irmãos? E os irmãos que puderem ir, vamos lá junto, dando glória a Deus, misturado com aleluia. No domingo vai ter consagração pela manhã dos obreiros da igreja, escola bíblica dominical e escola bíblica para as crianças, EBI, escola bíblica infantil. Traga o seu filho para crescer na graça e no conhecimento de Deus. O que vai alimentar a vida do cristão é a palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, venha em nome de Jesus. E à noite, o domingo, culto com a família, né? Temos o culto com a família às 18h30. Venha adorar a Deus conosco, vai ser bênção do Senhor. Está chegando também o Desperta Débora, né? Esse mês, agora de setembro, vai ter o Desperta Débora. Então, vai ser bênção do Senhor, as mulheres aí, né? Venha que o negócio vai ser bênção, o negócio pega. Vai ser dia 20, 21 e 22 de setembro, tá bom? Congresso com as mulheres da igreja. Todas as mulheres da igreja, amém? Então venha, vai ser bênção do Senhor. 3 dias de festividade. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Nos leve em paz para os nossos lares. Que Teu Espírito Santo continue falando ao coração de cada um, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai.
Deus Todo-Poderoso, a palavra foi ministrada. O resto é com o Senhor, Pai. Deus da glórias, nós oramos, entregamos aqui, colocamos aqui essas fotos, as roupas. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha operar. O macumbeiro usa para fazer macumba em nós, para desfazer as obras do diabo. Senhor, em nome de Jesus, abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Visita nesse momento, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, receba a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam? Dizendo: amém. Está encerrada, aplauda Jesus, cumprimente o seu.